Vai começar mais um podcast. Os Notáveis, com Patrick Rodrigues. Olá pessoal, eu sou o Patrick Rodrigues e como eu disse lá no início do canal, eu criei esse canal para falar de pessoas, para contar história. E hoje, o podcast Os Notáveis tem uma história muito bonita. Ele não é brasiliense. Pelo menos de coração, agora ele já é. Sabe por quê? Porque ele é professor. E os alunos, eu ando pelas ruas, os alunos falam assim: Patrick, chama Fred lá no podcast, chama o Fred. Eu falei, gente, eu tenho que saber quem é Fred, eu quero conhecer a história do Fred, ele tem uma história muito bonita. Já vou apresentar para vocês o meu convidado de hoje. Antes eu quero aqui agradecer e dizer que o podcast Os Notáveis tem o patrocínio e o oferecimento de Drogaria Barbosa, é a Drogaria do Barbosinha, Grande Lucas. A Drogaria do Barbosinha tem ofertas especiais para você todo dia, preço baixo em perfumaria e medicamentos, cobrimos qualquer oferta da concorrência, viu? Próximo ali à prefeitura e o telefone é fácil, 99207-9819, esse é o WhatsApp lá da Drogaria Barbosa. Eu quero agradecer aqui também a MG Telecom. Olha, internet boa é MG Telecom. Conecte-se ao que é bom, o que importa. Conecte-se, é claro, com a MG Telecom, 100% fibra ótica, Wi-Fi, instalação grátis. E olha só, isso é importante, sem contrato de fidelidade. Quero lembrar você que a MG Telecom tem planos a partir de R$ 64,90 para você que quer fibra ótica e procura um preço mais acessível, a partir de R$ 64,90. MG Telecom, aqui em Brasília de Minas, ali próximo à rodoviária. Eu não posso deixar de falar da Conecta Celular, a melhor assistência técnica da região. Conecta Celular fica na Josefina Palma, 212B no centro. conectacelular.com. E olha, tá chegando também agora para fazer parte aqui dos apoiadores do canal Podcast Os Notáveis, Estúdio Gonçalves, você sempre linda. Atenção, maridão, olha, dê um dia de beleza lá no Estúdio Gonçalves para sua esposa, para sua namorada. Inclusive o Fred é um cavalheiro que eu quero falar sobre isso. Eu já vi algumas cenas pelas ruas, ele tratando muito bem a esposa dele. E olha, você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, Estúdio Gonçalves, você sempre linda, Avenida Januária 145, direção de Flávia e Mona Lisa. WhatsApp 99201-9633. Estúdio Gonçalves. Olha, o nome dele é Frederico Neri Alves, conhecido como Fred Professor. Ele é natural de Pirapora, mas como eu disse no início, já pode-se dizer que é um brasil-minense, de coração. Com certeza. Fred, professor, muito obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui hoje para contar um pouquinho da sua história. Eu fiquei sabendo que você tem uma história muito bonita e deve ser compartilhada aqui com a gente. História de vida é sempre bom, viu? Muito obrigado por ter aceito o convite e estar aqui com a gente hoje. Ô Patrick, eu aqui agradeço ao seu convite. É uma honra poder estar aqui e contar um pouco da minha história. Muitas vezes as pessoas me veem pela rua, me veem professor na Escola Estadual Santana, sabe um pouco da minha história, mas não sabe assim como é que foi, né? Como é que foi as idas em Pirapora, como que foi os idos em Diamantina. Então, Patrick, eu venho de uma história cuja minha mãe biológica, ela me doou para uma tia, porque ela na época não tinha condições de me criar. Isso em Pirapora? Em Pirapora. Então, a relação que eu tinha com a minha mãe biológica era de sobrinho e tia. Né? Porque na minha cabeça, na minha mente, estava assim, isso é tia. E peraí, isso aí foi com quantos anos? Novo, 6 meses. 6 meses? 6 meses ela me doou para a tia dela. Para os tios, na verdade, que era um casal, né? E Gracilda Nery Teixeira e Alberto Alves da Silva. E ali, Patrick, a minha mãe de criação, né? Ela me falou aos 7 anos de idade que eu não era filho biológico dela,
que ela havia me acolhido, mas que eu era um filho de sentimento, um filho de coração. Isso me ajudou um pouco, mas eu lembro que eu ainda novo, peguei a minha cadeira, eu tinha uma cadeirinha de madeira, hoje é de plástico, né? Peguei minha cadeirinha, sentei à porta de casa e pensei comigo, meio estranho, né? Pais que não são biológicos, pais adotivos, como é que é isso? Eu falei assim, mas Deus vai ser meu pai. Eu lembro que pequeno eu tive esse pensamento. E daí, você perdeu o contato com sua mãe biológica mesmo? Continuava, mas assim, era a relação de sobrinho e tio, né? Tia, perdão. Ela seria minha tia, o sobrinho dela. Então, benção, tia. Era aquela relação, sabia que ela era minha mãe, mas continuei mantendo, em respeito aos pais biológicos, aquele sentimento mais de paternidade com eles, e de maternidade também. Mas o interessante, a minha mãe de criação, ela era professora. Então a minha casa era repleta de livros. Naquela época não eram muitas editoras, mas tinha coleção Barça em casa, Trópicos, Visorama, bem antigo, mas tinha um monte de imagens de animais. E desde pequeno meus apelidos foram bem interessantes, pessoal. Cientista maluco, professor pardal. E daí foi. Porque o gosto pela ciência foi só aumentando. Sim, sim. E desde pequeno eu gostava de ir para região de Pirapora, tem um lugar que chamava Brejão. E ali eu ia para fazer observação de aves. Eu vi os animais, né? Assisti aquele Mundo Animal na década de 80. Falava assim, eu quero ser assim, quero pesquisar os bichos. Vou para a natureza para observar passarinhos, lagartos, plantas. Tinha um Globo Repórter que sempre falava... Isso, né, exatamente. Marcou muito assim a minha vida, aquele Globo Repórter da época. Falava sempre dos animais. Dos animais. E já custou, quando ele esteve na Amazônia, já custou na Amazônia. Aquilo, eu falei, não, é isso que eu quero ser. Eu quero ser um cientista, eu vou dedicar a minha vida a esses estudos. E minha mãe era engraçada, rapaz, que ela assistia também muito animal. Eu falei assim, nossa, mas você vai ficar igual esse velho aí. Com essas bermudinhas tipo safari, andando no meio do mar. Não vai ser legal, não. Você ficou lá em Pirapora até com quantos anos? Olha, Patrick, até aos 15, quando eu fui para o seminário de Diamantina. Os meus pais faleceram. Eu ouvi falar que você estudou no seminário. Sim. Então, esses meus pais de criação, eles faleceram, eu ainda novo. Foi muito difícil, muito complicado, uma fase da minha vida muito difícil, porque eu tinha um foco assim com a ciência, né? E com o falecimento dos meus pais, minha mãe em 93, o meu pai em 1992, eu fiquei assim um pouco sem sentido, sabe? Tive uns probleminhas em casa, a minha irmã não me aceitou mais, então passei por uma fase bem difícil, onde eu tive, graças a Deus, a acolhida de pessoas, não da família, mas que me acolheram nesse momento para me dar uma força. Por isso eu acredito muito assim ainda no respeito humano, nessa ética, na acolhida do ser humano para o outro que sofre. Eu fico muito assim sensível a essas atitudes de acolhida ao ser humano sofredor ou ser humano no seu sofrimento. Nessa época eu pensei, bom, não vai dar certo ser cientista. Aí eu pensei, então o que eu posso ser? Então, eu vou ser padre. Eu era coroinha na igreja. A mudança foi bem? Nossa, todo mundo falava, nossa. Porque o último apelido meu em Pirapora foi filósofo. Certo. Então de filósofo para padre. Padre? Você era coroinha? Era coroinha. Isso foi despertando em mim o desejo do sacerdócio. Aí foi a questão que você levantou, né, a respeito da minha ida para o seminário de Diamantina, porque Pirapora, ela pertence à Arquidiocese Diamantina. Então de Pirapora você foi para Diamantina? Fui para Diamantina. Lá eu cursei o ensino médio, a faculdade de filosofia, que é obrigatória, na época era externa, era no campus da UENG, em Diamantina, chamada FAFIDIA, Faculdade de Filosofia e Letras de Diamantina, ali na Rua da Glória, um pouco antes do Passadiço, onde tem aquela estrutura que as irmãs, né, mantinham. Então, lá eu cursei o ensino médio,
e a Faculdade de Filosofia. E o seminário é interessante, Patrick. Quem gosta de estudar e deseja ser sacerdote é um bom caminho. Por quê? Porque lá você tem a obrigatoriedade em uma das etapas da formação, é a formação intelectual. Muito dedicado. Que legal. Lá eu estudei latim, o grego, o italiano. Quem deseja aperfeiçoar em língua estrangeira, lá dá muita oportunidade. Porém, pelo menos o seminário Diamantino era assim, se você assumiu aquele compromisso, você tinha que ir até o fim com boas notas. Isso é interessante porque eu entrevistei aqui o padre, o Frei João. Frei João. Eu o chamo até hoje de Frei João, mas ele já se tornou padre. Ele fala que começou assim, ali como coroinha, admirando o Padre Magalhães e tal. E ele falou que não arrepende de momento algum, e hoje ele evangeliza com humor. Ele é muito interessante que ele faz os vídeos no Instagram e tal, enfim. Mas o que eu pude perceber, mesmo você, assim, na sua fase de criança, adolescente, mesmo passando por alguns problemas, né? Você sempre, não só pelo fato de despertar o desejo de ser padre, mas parece que você sempre teve a fé e Deus no coração, né? Sim, sempre, desde o início. Nunca deixei de cultivar o hábito da oração, o hábito da meditação da palavra de Deus. A Bíblia sempre foi presente em minha vida. Eu digo isso porque você hoje é convertido da congregação? Congregação, né? E a gente vai falar sobre isso também, que eu tenho certeza que você vai ser tem um testemunho muito bom, muito legal para passar para as pessoas a respeito da sua fé. Sim. Então, Patrick, como eu havia dito, no seminário é interessante porque tem essa questão. A nota mínima para você manter-se ao seminário era 70%. Então distribuía 100 pontos, se você tivesse até 70, continuava, se não, eles pediam para retirar. Era convidada a se retirar. A se retirar. E assim eu fui. De um jeito bem educado. Bem educado. Não, olha, infelizmente, tenta uma outra coisa, vai ser diácono permanente, vai ser missionário, mas sacerdote. Por gentileza. Por gentileza, isso. Mas então, aí eu cursei filosofia e depois veio o curso de teologia. Então é obrigatório você ter uma boa formação filosófica para que você possa compreender bem o curso de teologia. Então eu fiz até 2 anos de teologia. Isso eu já tinha 9 anos de Diamantina, se formos somar tudo. E ali é um dos cursos, né, que nós estudamos em teologia bíblica. O professor nos levou até o conhecimento do Evangelho de Marcos. Sempre me chamou muita atenção a palavra de Deus, mas essa em específico, esse trecho específico, Marcos 16, olha, Marcos 16, 17, onde começa assim, até que a parte dos batizados não tinha muito problema, falava assim, aos que crerem, que fala, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Aos que creem acompanharão estes sinais, falarão novas línguas em meu nome, curarão os doentes em meu nome. E aí eu comecei a perceber, eu falei assim, mas essa parte eu ainda não estou tão bem assim, eu precisava de encontrar esse caminho. Foi aí que uma outra oportunidade que se tem, além das dúvidas que eu tinha quanto à doutrina, eu sempre fui crítico um pouco da doutrina católica, por isso que eu digo que o meu estado atual é muito pessoal, é uma escolha pessoal, não é assim apenas um relance, não é isso. É uma convicção pessoal minha diante das questões doutrinais da Igreja Católica. E aí eu comecei a pensar, preciso pedir dispensa do seminário, porque eu levei, Patrick, sempre a minha vida as coisas muito a sério. Primeiro pela falta dos pais, eu precisava de esforçar bastante. Então eu pensava sempre, eu não posso brincar com a fé das pessoas. Imagine se eu viesse a ordenar diácono ou sacerdote cheio de incógnitas e levando dúvidas para os meus fiéis. Eu penso que eu não seria muito bom enquanto sacerdote,
porque ao invés de levar fé, esperança, amor, acolhida, eu levaria dúvidas sobre o meu estado atual. Então eu optei por cortar a partir dali essa situação pela raiz. Certo. E foi interessante, Patrick, porque aí eu voltei para casa, Pirapora, e aí uns tios meus me acolheram, tio Ivo, Filefó e tia Lucia Agapito. Eu sou pertencente à família Agapito de Pirapora. E ali, com eles, eu pude conhecer uma parcela da minha família que eu ainda não havia tido relação, que são daqui de Brasília de Minas. Ah, são pessoas daqui. São daqui. Como eu chamo carinhosamente mãe, mas irmã Norma, né, da congregação. O esposo dela é Ageu Bernardi. E aí eu pude conhecê-los e eles me anunciaram a graça, a congregação. E ao relatar sobre isso, tem uma parte que sempre me chamou a atenção, como eu disse antes, que é a questão dos sinais que acompanham aqueles que acreditam em Cristo. Aí eu fui convidado por eles para vir para Brasília de Minas participar de uma, como se chama, reunião de mocidade. Sim, sim. Aos domingos, aos domingos. E como eu tinha experiência de grupo de jovens, eu falei, opa, beleza, né? Vou lá, vou tomar refrigerante, comer uns biscoitos e depois eu volto. Mas aí não é bem assim, né? A reunião de mocidade acolhe a mocidade que são filhos, ou mesmo que não é filho da congregação, mas que deseja estar ali, participar, para ver como que é essa doutrina de fé. Isso você com quantos anos? Eu já estava bem adulto, já estava com mais de 30, já tinha saído do seminário. Deixa eu só fazer uma pergunta. Correto. Hoje você é professor de filosofia? Filosofia. E biologia? Não. Biologia não, mas eu gosto de biologia. Sim, sim. Filosofia formação. Foi implantada na escola a partir de que ano? Patrick, meados de 2000 já começou a ser obrigatório. Porque eu não tive professor, eu estou perguntando por isso. Isso. Eu não tive professor 2000, de filosofia. Isso. A minha turma foi a primeira a ser formada em Diamantina com essa questão de se pensar a licenciatura, né? O ato de ministrar aulas de ensino médio no que eu já sou bem antigo. Eu imagino. Sua época deveria ser o SPB, a MC, Nossa, não? Eu acho que nem isso. Moral e Cívica, nem isso. Nem isso não tinha. Eu sou dos anos 80, sabe? Tá. Eu tô com 40 anos. Vou revelar a minha idade aqui. O pessoal sempre pergunta quantos anos. Mas muita gente confunde. Fala, Patrick, eu pensei que você tinha 18. 18 tem o meu filho. Sabe por que eu tô te perguntando? É porque logo quando eu postei o seu vídeo falando a divulgação da sua entrevista aqui, entrevista do bate-papo, meu filho falou, ele é meu professor, e eu falei, então a filosofia ela foi implantada já não tem muito tempo. Não tem. O que o professor de filosofia como é que é a aula de filosofia? Bom, a aula de filosofia, Patrick, ela deve ter como princípio, é claro, o que eu não tive eu vou ter aqui hoje. Obrigado. Primeiro, demonstrar o que é a filosofia. Qual é a característica básica da filosofia e o que significa ser filósofo. Só recordando que a ciência, de um modo geral, elas surgem na filosofia, com os cientistas ou físicos jônicos, Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, Anaxêmenes, esses que, pelo senso comum, são chamados de pré-socráticos, porque Sócrates é o marco, mas nós chamamos de filósofos elementaristas, porque eles buscavam o elemento formador de todo o universo. Posso fazer uma pergunta? Pode, fica à vontade. A filosofia, ela não, pelo pouco que eu conheço, que eu entendo, que eu vejo, ela não contradiz um pouco com a fé? Não deveria ser esse aspecto, não. Porque inclusive existem os campos de filosofia da religião, filosofia da ciência, mas voltado mais para a religião. Filosofia da religião, Teodiceia, que é a reflexão filosófica sobre Deus. Muito interessante esse curso. Tem gente que até me pergunta também, todo filósofo é ateu? Eu falo assim, não, eu não. Mas assim, brincadeira à parte. Porque hoje com a tecnologia a gente tem acesso a alguns filósofos na internet, no YouTube. Exatamente. Tem o Cortella, até um que chama Karnal. Leandro Karnal, que também é da história, né? E o Cortella, eu vejo ele falando muito de Deus. Sim. Muito. E já tem outros que, enfim, já tem um pouco dessa questão. Exatamente. E nós podemos perceber também que, por exemplo, Santo Agostinho é um filósofo medieval, é santo da Igreja Católica,
e é filósofo. Que legal. Né? Tem teoria. Santo Tomás de Aquino também tem um aluno do terceiro ano 1 que gosta muito de Santo Tomás de Aquino. Sempre que eu levanto uma questão, ele apresenta determinadas questões também, invocando Santo Agostinho. Isso é interessante, porque mostra isso. Então, a aula de filosofia, ela deve, primeiro, abordar qual é o conteúdo da filosofia, que a filosofia não é apenas a filosofia, mas ela se ramifica, é como um rizoma, uma raiz de uma árvore. Várias áreas compõem a filosofia. Um filósofo, ele pode se dedicar à filosofia da ciência, e aí, por exemplo, ir para as áreas específicas, filosofia da matemática, filosofia da física quântica, filosofia da biologia, que são áreas maravilhosas, Patrick. Pena que as pessoas, e nós também, não temos muito tempo para poder abordar essas questões em sala de aula, porque 50 minutos, né? O Colégio Santana, você dá no colégio. Sim, o Colégio Santana não foi seu primeiro emprego aqui em Brasília, não? Boa colocação. Não. Foi exatamente no supermercado Bias Fortes, e quem me acolheu lá foi uma pessoa muito próxima, tenho muito carinho com a família, que foi Marcos Osvan, um dos entrevistados aqui, né, nos notáveis. O Marcos, inclusive eu me emociono porque Marcos, eu como comunicador, minha inspiração, meu ídolo, e o Marcos falou: Patrick, eu já tive convites de outras pessoas para ser entrevistado, porém Deus ainda não tinha me dado o aval, a carta branca para eu poder, né? E você está sendo o primeiro programa que eu estou concedendo essa entrevista. Então, eu me senti assim privilegiado, sabe? Eu me senti assim escolhido por Deus, eu posso dizer. Sim, pode. Entendeu? Porque eu respeito demais aquele homem, tanto como no pessoal quanto na questão da fé. Marcos Osvan é uma grande autoridade dentro de Brasília e de Minas hoje, e posso dizer no norte de Minas inteiro. É um líder religioso, assim, e posso dizer um líder espiritual que que ajuda muita gente. Muito. Foi ele que me acolheu, Patrick. E ali, olha bem, eu já tinha formação em filosofia, curso superior, já estava com meu diploma, mas ainda não tinha pegado na universidade, vou dizer por quê. E fui trabalhar lá no supermercado Bias Forte de contínuo, repositor de mercadorias. E ali, Marcos sempre passava, né? Olha, Fred, você... Aí eu já tinha convertido, tá? Tá. Nessa reunião de mocidade já começou, já tinha pensado, falei, não, aqui é o lugar que eu quero estar. E havia uma parcela da minha família, eu esqueci de dizer também, igual tia Amélia, que morou aqui, Amélia de Amador, né? Mãe de Jane, que já faleceu, esposa de Ataíde, né? Era esposa de Ataíde. E são meus familiares, né? Então, assim, eu me senti assim, poxa, muito próximo à cidade devido a isso. Que legal. Falei assim, nossa, como é que é a história, né, de vida? Lá de Pirapora, então, Diamantina, vim pra cá. Como se diz, você não chegou aqui de paraquedas, não? Não. Vamos dizer assim. Não. Eu tenho uma escolha por Deus. E tem também a questão dos seus alguns familiares que moravam aqui. Sim. Né? E aí, trabalhando com o Marcos, né, lá no supermercado Bias Forte, com o Imaneri, ali ele sempre passava e falava: olha, isso aqui é só início, é só para o seu sustento. Um dia você ainda vai estar em sala de aula. Eu comecei a rir, porque nunca passou pela minha cabeça ser professor. Eu sempre falo com meus alunos que eu estou professor, eu não sou professor, eu nunca me vi em sala de aula. Eu pensava, Patrick, igual você falou, a filosofia veio fazer parte do currículo escolar há pouco tempo. Então eu achava que quando chegava lá, eu falava assim, nossa, vão acabar com aquilo que eu tanto amo, eu não quero isso pra mim não. Mas veja a vida como é. Aí eu comecei, logo depois que obedeci. Mas a palavra do homem de Deus sempre está profetizando. Sempre ali nos meus ouvidos, né? Olha, isso aqui é só o começo, ainda vai... Bom, tudo bom. Vamos ver como é que vai ser isso. Aí eu comecei a noivar com a irmã de Paulinho, né? Da Luz, que é a Márcia. Márcia foi assim... Pode ficar à vontade. Desculpa. Eu ia te perguntar. Desculpa. Eu ia te perguntar sobre isso, é porque o primeiro contato visual que eu tive seu foi na rua. Eu vi você
se eu não me engano, era Márcia ou era a boneca que tinha loja ali na... É Márcia. Ela tinha loja. E eu lembro... Era de boneca antes. Então, eu lembro de uma vez que você chegou com ela e você educadamente abriu a porta do carro e falou assim, gente, não se vê isso nos dias de hoje, sabe? Verdade. Eu sou fã. Eu sou fã dessas coisas. E desculpa, viu? Aqui. Não, pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade. Eu gosto dessas coisas porque eu queria que as pessoas entendessem, principalmente essa geração agora, entendesse que o amor ainda não esfriou, não, gente. O amor existe. Com certeza. O amor existe, sabe? E eu sou fã dessas coisas. Obrigado, Patrick. Senti bem agora. Mas aí eu conheci Márcia, e Márcia foi aquela pessoa, Patrick, que foi ligar para a Universidade Diamantina, para a Fafídia, para poder... cadê o diploma do Fred? Fred formou aí, cadê o diploma? Como é que a gente faz para adquirir esse diploma? E eu simplesmente saí, não peguei nada. Aí Márcia foi ligar, foi mandar a carta, foi receber pelo SEDEX. Nesse interim, já tinha surgido uma oportunidade minha de lecionar no programa Pro Jovem Trabalhador, a convite. Eu estava trabalhando em Marcos e uma pessoa ficou sabendo que eu tinha formação em filosofia e pediu. E aí, Márcia foi pedir meu diploma, meus documentos, né, de graduação para eu ministrar as aulas. Depois disso, Patrick, Ieda também me convidou para ministrar umas aulas, substituindo Daniel Oliva, se não falo memória. Ele lecionava história, filosofia, sociologia, e não sei bem, parece que na época ele estava um pouco adoentado, aí eu fui substituí-lo, e a partir daí começou. A minha letra era tão grande que mal cabia no quarto. No início foi complicado, mas assim, o gosto dos alunos pelo conteúdo que eu ministrava foi tanto que era cursinho pré-vestibular. Sim. Eles se sentiram tão incentivados com aquela aula, motivados com aquela aula, que o diálogo estendeu a aula dentro. Terminou a aula, continuou o diálogo sobre aquilo. Eu falei, não, eu quero ser professor. Sabe, Fred, só te interrompendo rapidinho, porque as coisas, o podcast vai fluindo, a gente vai... Sim. Sabe, eu queria saber de você o seguinte, qual é o segredo para ser uma pessoa assim, tão carismática e você consegue conquistar todos, conquistar no sentido assim de realmente chegar, sua presença flui. Obrigado. Coisas boas, coisas positivas. Outro dia eu estava vendo no vídeo que eu postei da sua entrevista, aqui, do seu bate-papo, o Paulinho da Luz falando, nossa, esse aí é meu irmão, é meu cunhado, é meu amigo. E você tem esse poder de realmente chegar e conquistar o coração das pessoas. Obrigado. Mas eu penso, Patrick, que é primeiramente Deus. Primeiramente Deus. Porque... como cristão, acreditando que somos criados à imagem e semelhança de Deus, eu percebo, por vezes, no rosto do meu semelhante, os traços de Deus. Então, não posso ficar triste com aquele que expressa o ser que está me acompanhando em todo momento da minha vida, seja nos momentos de alegria, seja nos momentos difíceis, de tristeza, de angústia, seja me presenteando com a esposa e a casa a qual tenho atualmente, tudo presente de Deus, dado por Deus. Então eu penso que eu não posso perder tempo com determinados preconceitos. Eu penso que eu tenho que aproveitar ao máximo aquele momento que eu estou diante de um ser humano, independente quem ele seja. Pode ser até de uma outra denominação, mas eu preciso acolhê-lo e amá-lo, e eu vou fazer isso. Por vezes eu não sou assim uma pessoa com muita relação social, Patrick, porque você sabe, né, vida de seminarista, a gente acaba perdendo assim um pouco o costume e vai jogando os objetivos para outros aspectos. Estudo, que eu continuo até hoje, leituras, mas assim, o que eu posso fazer pelo ser humano, eu faço. Teve algum momento na sua vida que você se revoltou pelo que você passou lá no início, porque não foi fácil? Essa pergunta foi bem interessante. Por quê? Porque houve um momento em que eu não tem jeito, todo ser humano chega um momento que... Olha, Patrick, eu não me revoltei, mas eu briguei com Deus.
Porque já que ele é um ser que existe, e eu, essa criatura feita à sua imagem e semelhança, naquele momento do falecimento dos meus pais, eu não entendia o motivo. Hoje não, hoje é diferente. Hoje eu tenho outra perspectiva. Mas naquele momento específico, quando eu mais precisei dos meus pais e não os tive, eu fiquei assim, um pouco chateado. Não, e a gente fica... Mas rapidamente eu voltei, mas fiquei no início chateado. Eu fiquei chateado. Eu acredito hoje, com a experiência de vida que eu tenho, eu acredito que, por mais que a gente passe por alguns momentos difíceis, momentos que eu posso dizer assim, que aos olhos humanos a gente pensa que vai ser impossível, eu acredito que aquilo é permissão de Deus para que a gente possa servir de exemplo para outras pessoas, sabe? Bacana. Isso acontece comigo no dia a dia. Outro dia eu estava num determinado local e chegou uma pessoa que há muito tempo eu não via, e a pessoa aproximou e eu percebi que ele estava muito agitado. Gente, estou falando de minha vida aqui, a gente tem que saber a vida de Fred, não? Mas isso é exemplo, que coisas que vão acontecendo. Aí a pessoa chegou, muito tempo que eu não te via, Patrick e tal, e falando comigo, de repente eu falou assim, cara, eu tô muito revoltado, eu tô com depressão e tal, e eu tô pensando até tirar minha vida. Eu falei, peraí, mas por qual motivo? É por isso. Eu falei, deixa eu te contar uma história minha. E contei, e ele, cara, você superou? Superei. Então eu acredito que eu passei por aquilo para servir de exemplo, e que eu nem imaginava que eu poderia ajudar uma pessoa. Exatamente. Por isso que quando eu vejo um aluno que sofre, eu consigo perceber no olhar dele que ele está sofrendo. E eu sei exatamente o que ele precisa naquele momento. Eu sei exatamente que palavras eu devo dizer. Eu não brinco diante de um ser humano, porque eu sei que eu estou diante de uma existência e que eu posso via afetá-lo ou afetá-la, positivo ou negativamente. Então eu sempre vou procurar afetá-lo positivamente, porque a experiência que eu passei, agora você tocou no ponto, foi exatamente para me demonstrar isso, que tem coisas que acontecem porque deveria acontecer, que a gente não tem assim o motivo, a causa, a razão, a circunstância, mas que a gente aprende muito com isso. Por isso eu não aceito hoje um jovem dizer assim, eu estou neste mundo assim, não vou sair dele porque eu estou passando por esse sofrimento. Bom, primeiro não há sofrimento, tem ensino. E o ensino ele vem por forma positiva ou por forma negativa. A via negativa é essa. Alguns se dedicam ao estudo pela dor. Preciso porque eu preciso me sustentar. Outros pelo amor. Outros vão pelo amor. Eu gosto disso que faço. Eu tenho ganas por isso que faço. E eu não me vejo de outra forma, a não ser deste modo. Então é esse meu ponto hoje. É como se... quando tem uma prova, tem uma bênção ali por trás. Com certeza, bem grande esperando a pessoa. Parece brincadeira, alguns falam assim, mas isso é superstição. Não, é realidade. Porque imagine, até num trabalho, você será testado, você será provado ao tudo para você chegar ao máximo dessa profissão. Se é um gerente de uma loja e você é um funcionário, você será testado, provado até pelo fogo para saber se você vai reagir de forma positiva ou negativa. E aí a bênção pode vir ou não. Bom, não vou colocá-lo como gerente da minha loja porque ele não soube administrar situações de conflito. Eu não vou deixá-lo como um gerente de vendas porque ele não sabe dialogar em meio à crise. Então, você precisa de passar por alguns processos. Você falou que não se imaginava dando aula. Hoje você se vê longe da sala de aula? Não responde agora, não deixa eu agradecer aqui. Ok, vai lá, Patrícia. A Drogaria Barbosa sempre está comigo. Olha, eu quero fazer um agradecimento aqui ao meu amigo Lucas, da Drogaria Barbosa. Desde quando, antes de iniciar o canal, o Lucas já acreditava no podcast Os Notáveis e está comigo até hoje. Lucas tem um coração enorme, gente boa demais. Drogaria Barbosa, ali pertinho da prefeitura, medicamentos e perfumaria de qualidade, com o melhor preço.
endereço é Drogaria Barbosa, ali pertinho da prefeitura, no centro da cidade. Eu vou deixar aqui o WhatsApp para você ligar ou mandar aquela mensagem que a entrega é garantida. 99207-9819. Drogaria, ó, até apareceu aqui, ó. Drogaria Barbosa, a drogaria do Barbosinha. MG Telecom, internet boa é MG Telecom. 100% fibra ótica, Wi-Fi, instalação grátis, sem contrato de fidelidade, hein, gente? Conecte-se ao que importa, ao que é bom. Em frente à rodoviária de Brasília e de Minas, ali no centro, o WhatsApp 998-729866. Lembrando que na MG Telecom, você que quer contratar fibra ótica e procura um valor mais acessível, olha só, na MG Telecom você encontra planos a partir de R$ 64,90. Eu não posso deixar de falar da Conecta Celular, ali também no centro da cidade, próximo à rodoviária. Conecta Celular, melhor assistência técnica do Brasil. Eu me arrisco a dizer que a Conecta Celular tem um MacGyver lá, é o Wagner, que sempre tem uma solução para o problema. Conecta Celular, Josefina Palmo 212B, no centro da cidade. E agradecer também ao Estúdio Gonçalves, você sempre linda, em especial a você, mulher que acompanha o canal Podcast Os Notáveis. Estúdio Gonçalves, ali na Avenida Januária 145, direção de Flávia e Mona Lisa. O WhatsApp vou deixar para você, 99201-9633. Estúdio Gonçalves, na Avenida Januária. Como eu ia dizendo, você hoje se vê longe da sala de aula? Boa, Patrick, essa foi forte também. Mas assim, não, a não ser como um pesquisador. Esqueci de falar essa parte. Depois que eu comecei a lecionar filosofia, Márcia me apoia muito nesse contexto. Então eu estava preparando, olha bem, eu estava já formado em filosofia, sendo professor de filosofia, mas sempre tive aquele desejo, né, da infância de ser um cientista, né? Aí Márcio falou assim, faz a faculdade, faz uma graduação, a segunda, de biologia. Aí fiz. E ao mesmo tempo eu pensava em fazer um mestrado, já era a minha vontade, meu desejo. E na Unimontes não tinha mestrado ainda para filosofia, mas tinha um mestrado de biologia. Aí eu comecei a fazer alguns contatos com os pesquisadores de lá. Certo. Entre eles, vou citar aqueles que me acolheram, sempre conversaram comigo, Dr. Lemuel Ovidio, ele é ornitólogo, também Iuli Roberta, que é atualmente a coordenadora do mestrado, ou seja, pós-graduação estrito sensu na área de botânica aplicada. Ela me acolheu lá juntamente com o LEV, o Laboratório de Ecologia Vegetal. Valdinei Pereira Martins, do LECOM, do Laboratório de Ecologia e Conservação de Mamíferos, ao qual eu estou ligado atualmente, pesquisando guaribas e dieta de guaribas. Olha só, e aqui na região tem. Pois é, por isso que é bom, né, Padre? Mas então, aí quando eu estava preparando, fazendo esses contatos e preparando esse curso de mestrado, surgiu o mestrado em filosofia na Unimontes. Certo. Aí eu falei assim, Márcia, uma primeira turma não posso ficar de fora não. Vou conversar com o pessoal lá da biologia, eu vou cursar um mestrado. Cursei, graças a Deus, atualmente eu sou mestre em filosofia. Poucas pessoas sabem, mas isso dá pra gente uma maturidade intelectual, né, Patrick? Muito boa, uma base mais sólida para nossas aulas e a nossa formação. Eu venho um currículo lá da CAPES, que também é bom, ajuda bastante. E depois eu, assim, comecei a fazer esses estudos no LECOM. E como professor efetivo da Escola Estadual Santana, ela sempre tem um objetivo bem interessante com a educação, sempre promove eventos, lá tem os laboratórios. Atualmente eu estou coordenando lá o projeto de iniciação científica na educação básica, sobre conhecimentos tradicionais dos povos do Cerrado. E é um projeto interessante, principalmente porque acolhe alunos, né, educandos do ensino médio, que já começam a ter uma proximidade com a construção do conhecimento e artigo científico, leituras, produção, e isso é interessante. Então eu não me vejo fora mais da escola.
a não ser como pesquisador. Se de repente tiver a oportunidade na Unimontes de tornar-me um membro lá de um laboratório, aí vai ser uma oportunidade. E aí vem uma questão que eu sempre tenho comigo. Uma oportunidade eu posso dispensá-la ou não, mas eu tenho que saber exatamente por que dispensá-la. Igual no sacerdócio, né? Com certeza. Como é que é isso, né? Eu vejo você falando com muito amor e com muita emoção a respeito da Márcia. Eu posso afirmar, diante disso, que na verdade não é um ditado, e sim está na palavra de Deus, que a mulher sábia, ela edifica a casa. Nossa, com certeza. Vejo isso a cada dia. Por isso não deixo de abrir a porta do carro para ela. Não deixo de acolhê-la bem, não deixo de dizer para ela o quanto ela é linda, material e espiritualmente falando, principalmente. A cada momento e a cada oportunidade eu procuro expressar ao máximo o meu amor por ela. E amor, Patrick, para mim não é apenas uma palavra que surte efeito, mas é uma palavra que produz um efeito diferente na vida das pessoas. É diferente quando você está apaixonado e quando você ama. Eu vou aproveitar então. Carla Silva, lembrei, a psicanalista, eu tive uma entrevista com ela e ela faz terapia de casais. E eu fiz uma pergunta para ela: por que hoje, diante de situações difíceis, complicadas que todo casal passa, não é, vamos dizer, um mar de rosa sempre, claro, né? Por que o mais fácil, o mais viável para as pessoas hoje é a separação? E não tentar acender novamente, avivar esse amor que eu vejo você expressando aqui. Sim. Essa é uma questão filosófica importantíssima para os dias atuais. Eu penso, Patrick... Eu estou aprendendo com esse podcast, viu? E eu mais ainda. E muito obrigado mais uma vez pela acolhida. Então, Patrick, eu penso que a sociedade atual... Agora eu vou falar enquanto filósofo. Sim, sim. Enquanto mestre em filosofia. A sociedade atual, ela vive uma questão da hipermodernidade. A hipermodernidade é um processo pelo qual os fenômenos que nós percebemos na sociedade são as velocidades estonteantes. Tudo acontece muito rápido, sem tempo da pessoa processar aquilo que está sendo o que está acontecendo. Aquilo que está acontecendo se processa muito rápido, antes que a pessoa tenha tempo de utilizar os mecanismos próprios da razão. Então seria, no meio daquela avalanche, vai-se com uma onda, mas depois vem um arrependimento e aí já se passou o tempo e se esquece, por exemplo, de uma questão tão importante: o perdão, o voltar atrás, a capacidade de ser humilde. E é interessante porque a palavra humilde vem de uma outra palavra, por isso é escrito com H, humus, terra boa, terra fértil. A pessoa humilde, ela sempre produz coisas novas. A pessoa, quando ela é infértil, quando ela segue essa velocidade estonteante dos dias atuais, ela se perde, ela se torna um deserto infértil. Ela não só é um deserto, como ao que está ao seu redor torna-se deserto, não produz mais nada, não tem mais nada para ser aproveitado, nem o silício, né? E nem a sílica que ali está na areia. A sílica tem uma importância, produção de vidro, mas precisa de alta temperatura. Talvez a areia não se aqueça e não consiga aquecer tanto. Mas se conseguir, vem um vidro. Tá, mas o vidro, ele é apenas uma projeção. Se você conseguir fazer dele um espelho, uma projeção da realidade, mas não é a realidade. Então, a hipermodernidade, um termo escrito pelo filósofo Gilles Lipovetsky, é dessa forma. O que a gente vê são os jovens correndo o tempo todo. Eu tenho alunos que o tempo todo não processam informação. Ele tem uma rapidez por falar,
mas tem uma dificuldade para assimilar o que vai falar. Então ele fala rapidamente, antes de ouvir a questão colocada, já emite uma resposta antes de processar isso no seu intelecto. Isso mostra a hipermodernidade. Tudo é muito rápido. A tecnologia nos dias atuais é uma faca de dois gumes? Não, é muito importante. Agora, o modo como você usa, aí vai fazer toda a diferença. Por exemplo, aqui no podcast. Fantástico, partilhas de vida, partilhas de conhecimento, histórias de vida, mas se mal utilizada não vai produzir tanto fruto. Então até aí, no uso da tecnologia, a gente tem que entender as velocidades que esse produto me traz. Toda a informação que se processa ali, eu devo assimilar ou devo primeiro filtrar o que está sendo informado? Diferente, porque aqui você tem um diferencial, Patrick, posso falar isso, estou diante de você, né? E eu gosto de estar diante de seres humanos, porque me chama muita atenção, evoca aquele que nos criou. Em meio a dois, o ele sempre vai estar presente, eu, tu, mas ele está presente. E nós devemos sempre compreender o que o outro tem a produzir em mim, porque o seu podcast tem esse diferencial. Não é uma fake news, não é uma venda de um produto ou de algo que as pessoas vão encontrar a partir daí a felicidade. Não, são pílulas apresentadas a cada podcast como se fosse uma certa receita, entre aspas, para se adquirir o conhecimento e a partir daí a felicidade. Todo conhecimento produz felicidade. Conhecimento nunca vai trazer algo mal, a não ser se o conhecimento for para o mal, para aquilo que não presta. E você falou uma palavra muito marcante sobre a questão do podcast, a felicidade. Sim. Hoje eu fico muito feliz e posso dizer aqui com total segurança que o podcast hoje eu faço porque eu gosto. Isso. Eu não tenho um retorno financeiro, diferentemente do que muitas pessoas pensam que eu tenho. E eu ainda não tenho um retorno financeiro com essa questão. Você vê aqui um patrocínio, vê a questão, quem tem um canal no YouTube ganha dinheiro. Não é assim. As coisas não são fáceis assim. E eu fico feliz em saber que essas pílulas que você falou de felicidade, posso dizer assim, é quando eu estou na rua e as pessoas falam assim, puxa vida, Patrick, eu assisti o podcast da Thelma, que testemunho de vida. Eu assisti o podcast de Dr. Antônio Pinto com 96 anos, que cabeça maravilhosa, que raciocínio e tal. Essa é a minha felicidade. Exato. É saber que se um dia saber que isso aqui um dia vai servir para as próximas gerações, ver a história e ver a história de pessoas, porque todo mundo tem uma história. E eu acredito que a história tem que ser contada, tem que ser passado, tem que ser. E oportunidade. Eu estou feliz mais ainda, Fred, porque eu não te conhecia, eu nunca tinha conversado com você. Correto. E fui indicado, você foi indicado através do Paulinho da Luz. Sim. Eu falei, Paulinho, eu falei com ele, Paulinho, você já me indicou algumas pessoas para entrevistar? Falam ele, moço, meu cunhado, Fred, aí, olha só como é que as coisas acontecem. Quando ele falou de você, já lembrei da cena de você abrindo o carro, a porta do carro para sua esposa, eu falei, é a pessoa certa, esse aí eu preciso conversar com ele. E eu fico muito feliz, Fred, em saber que hoje, através do podcast, eu sou uma ponte para que eu possa levar para as pessoas. Hoje tem pessoas que nos assistem nos Estados Unidos, Reino Unido, Portugal, Japão, muita gente tem nos assistido, e que bom que Brasília de Minas e brasil-minenses, não só brasil-minenses, pessoas que residem aqui, estão chegando longe, e que legal poder contar a sua história. Obrigado. Eu me emociono, fico emocionado em saber que ainda existem pessoas que podem falar de Deus, que podem falar do que gosta, que no caso é da aula, o seu caso é da aula, isso fazer com muita alegria, porque você disse que hoje é a hipermodernidade, é isso? Hipermodernidade. Eu acredito que essa rapidez da informação fez com que
eu acho que eu posso afirmar, fez com que as pessoas esfriassem um pouquinho na questão do amor, da fé. Isso. A própria palavra de Deus fala que nos fins dos tempos a fé e o amor de muitos esfriarão. Entendeu? E eu fico preocupado. Eu tenho saudade daquele tempinho em que a gente tinha que conquistar uma moça com muito trabalho, conversando, fazendo declarações, cartinhas escritas a punho. E aquele encontro na pracinha ali com muita inocência. Estou sentindo falta dessa inocência. Patrick, não fala não. De fato, faz falta. E assim, é interessante conversar sobre isso com você e aqui no podcast. Por quê? Porque me dá a oportunidade de trazer uma outra informação. Filosofia é uma palavra de origem grega que significa amor pela sabedoria. Filosofia é um binômio. Mas eu estudei desde 1998, antes de fazer o curso de graduação em filosofia no seminário, deparei-me com as obras de um filósofo chamado Emmanuel Levinas. É o que eu estudo todos os dias desde aí. Ele escreveu várias obras, Patrick. Ele era judeu. Ele era oficial da Marinha e ele, por ser judeu, foi preso em um campo de trabalho forçado. Por ser oficial da Marinha francesa, ele não foi levado ao campo de concentração, mas ele viu toda a sua família morrer em campo de concentração. E ele escreveu um livro, Humanismo do Outro Homem, onde ele diz: o outro tem mais a me ensinar do que eu para com ele. E quando ele diz isso, ele está diante de um nazista. O outro, para Emmanuel Levinas, não era o judeu. Era o alemão, era o nazista. E quem eram esses diante dele? E ele está dizendo que o outro é meu mestre. E ele está dizendo que eu tenho uma responsabilidade infinita pelo outro. Então, ele traz assim, por ser judeu, no hebraico a gente lê da esquerda para a direita e do final para o início do livro. É invertido. Então, amor pela sabedoria. Aí Emmanuel Levinas fala, em nossos tempos, início do período contemporâneo, nós precisamos de aprender a sabedoria do amor. Sem a sabedoria do amor, o homem não passa de um animal. Não é a racionalidade pura que faz o homem ser diferente dos outros animais, mas é a ética, a reflexão filosófica sobre o agir moral. E a moral, o agir pela cultura, pela norma, acolhendo o outro. Então aí vem um diferencial para nós. Como é que estou eu diante do outro? E aí você falava do amor, né? Como estou eu diante da pessoa que eu amo? Amo, acolho, ainda que seja diferente, ou eu simplesmente estou? É diferente. Eu penso que as pessoas, pela hipermodernidade, já não tem mais esse trato de acolhida ao diferente, né? A pressa. Eu falo, filosofia não é para criança. Seria bom que as crianças filosofassem, mas não é para criança. A pessoa tem que ser adulta. Tem um filósofo que eu não gosto muito, Gilles Deleuze, mas que ele diz uma coisa muito importante. A filosofia entra na vida de um homem na velhice, quando ele tem exatamente o peso do tempo da sua existência sobre seus ombros. Enquanto ele não sentir o peso, aí vem Emmanuel Levinas também, né, da sua existência sobre os ombros, ainda não dá para ser filósofo. Me bateu uma curiosidade agora. Eu queria que você falasse a respeito de o primeiro momento que você entrou numa sala de aula e lembrou, fez um feedback, voltou lá no passado e lembrou de Marcos Oswald falando, isso aqui é só começo. Uau. Calma, vai chegar. E quando o dia chegou de realmente entrar numa sala de aula? Ótimo. Foi o momento em que eu vi assim, como que uma promessa de Deus se concretizando.
porque a minha vida não foi fácil. O meu existir também não foi muito fácil. Mas o ato de estar ali me fez, Patrick, a perceber-me enquanto pessoa. Foi diferente. Eu não era apenas um ser humano. Eu era um ser carregado de significado. Eu tinha pessoas jovens, cheio de desejos de ir para uma universidade, de alcançar os objetivos na vida, e eu podendo partilhar com eles a minha experiência com a filosofia. Mas o gostoso é que a gente partilha um pouco de tudo também. Que legal. Muito bom. A vida... Me emocionei muito, viu, Patrícia? Naquele dia... Eu imagino. O Cortella sempre fala uma coisa, e eu acredito muito na vida, que a vida ela é muito... Tem um Clóvis também, parece, de Barros Filho, eu não lembro bem o nome desses filósofos, assim, mas pode falar. Não, é uma frase que me chama muita atenção, porque eu gosto muito de viver, eu gosto da vida, e às vezes, lembra quando eu te perguntei se em algum momento você se revoltou? Às vezes eu me revolto com Deus em saber que a vida é muito curta, mas é porque eu ainda sou muito apegado com essa vida terrena aqui. A partir do momento que eu ver que tem uma vida melhor após essa aqui, eu acredito que eu mude um pouquinho o meu modo de pensar. Ele fala o seguinte, que a vida é muito curta para ser pequena. Eu acredito que enquanto a gente está aqui, tem que ser vivida, a vida tem que ser vivida que nem você vive, com intensidade, com amor mesmo, né? Sem assim, dimensões outras, mas deve-se viver plenamente a existência. Levinas, ele fala também, eu gosto dessa frase, e procuro viver essa frase. Eu não pedi para existir, mas se eu estou existindo, eu devo assumir em mim o peso da minha existência. E sabendo que o meu tempo não é esse tempo. O meu tempo é um tempo para além do meu tempo. Que forte, hein? Tempo para além do meu tempo. Aí você entende assim, ó. Tem gente que não percebe, Patrick, mas quando a gente fala assim para o outro, adeus. Bom, tem dois significados. Certo. Pode ser uma despedida, mas pode ser também uma afirmação. Adeus. 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 Deus existe. Gente, eu fico muito feliz porque eu aprendo muito. Estou aprendendo muito. Hoje nós não tivemos aqui uma entrevista, é uma aula. E que legal. A aula que eu não tive de filosofia. Que bom. E te digo mais. É muito legal ter uma aula de filosofia, mas uma aula de vida que nem a sua é melhor ainda. Obrigado. É porque a gente tem a certeza, quando vê testemunhos que nem o seu, a gente tem a certeza mais ainda, mais concretizada que Deus existe. Sim. Porque não existe nada melhor do que a gente ter essa certeza da existência do Criador, né? Com certeza. Isso é muito bom. Eu estou muito feliz com a sua... Obrigado, Patrícia. Não sei se eu estou falando bem. Eu não gosto de falar em entrevista, com esse bate-papo muito bacana. Como diz Paulinho da Luz, vai ser show. Obrigado. Mas antes disso, eu quero falar uma questão também, Paulo, sobre Paulinho da Luz. A família da Luz, né? A importância hoje para mim, né? Que venho de todo um histórico de adoção, de dificuldades, de separações. A família da Luz para mim hoje. É com eles que eu aprendi o que é ser família. É interessante, Patrick, porque eles estão sempre reunidos a cada dia, ou pelo menos uma vez por semana, ou aos domingos na casa de mãe. Eu não gosto de chamá-la de sogra, nem de... E que carinho que eles têm com Dona da Luz, né? Fala não. Ali tem luz, viu? E o mais interessante, sou o único da família que tem Alves. Porque Alves. Maria da Luz Alves é o nome dela, e eu, Frederico Narea Alves. Então eu falo assim, olha, eu sou o único filho que tem o nome da mãe. Mas assim, brincadeira à parte, é ali que eu pude aprender muito. Foi uma segunda faculdade, está sendo um curso sobre existir e amar maravilhoso. Não é porque estou no podcast, não é porque estou diante de câmeras que eu digo isso. Ali, a cada dia, eu aprendo o que significa amar. E isso me chama atenção, já que é um tópico que eu gosto de explorar na filosofia. Ali eu tenho esse motivo, sabe, Patrick? Porque
Paulinho foi professor de física, né? E a proximidade da física com a filosofia é desde o início, né? Eu gosto até de falar, todo bom filósofo é meio matemático, e todo bom matemático tem que ser meio filósofo. Eu fico imaginando vocês dois conversando. Rapaz, é um trem de doido. A moda dos primeiros é um trem de doido. Que trem bom, né, moço? Trem bom demais. Mas é interessante porque as vidas, as existências, eu gosto sempre de falar assim, porque são várias, né? São múltiplos caminhos possíveis em uma existência. E a gente tem que aproveitar essas oportunidades, porque o nosso tempo é um tempo, né? E é pena, Patrick, que com a hipermodernidade fica uma coisa muito estranha, que é assim, as pessoas só valorizam o outro ou diz que ama o outro depois que morrem, depois que partem. Aí você vê o choro, o desespero, as homenagens. Mas enquanto está vivo, poxa, por quê? Por que não demonstra? Por que não demonstra? A hipermodernidade faz isso, né? Adrenalina o tempo todo, esporte radical, são as fugas, né? Não a velocidade da internet, das informações, né? As perdas dos corpos, as perdas de vida. Na internet tudo se liquefaz, como dizia Zygmunt Bauman, né? Tudo se torna líquido, até o amor se torna líquido. Mas e quando se é sólido? E no sólido, Patrick, eu gosto do aço. Eu não gosto do alumínio. O alumínio você pode fazer com ele o que você quiser. O aço não. Para você dobrar, é forte. Esse pensamento é legal. Obrigado. Muito bom. Olha, filosofia, né, Patrick? Eu queria muito ficar aqui umas 6 horas ou mais. Pra mim também, viu? Tem alguma coisa que eu não perguntei, até mesmo porque não tem pauta? Correto. E você quer deixar aqui registrado? Não. Antes de eu te fazer a pergunta que eu faço para todo mundo. Ok. E eu estou curioso em saber dessa última pergunta que eu sempre faço para as pessoas, porque eu sei que você vai responder com muita precisão. Tem algo que a gente deixou de falar aqui? Creio que não. Que você... Ficou ótimo. Acho que nós fizemos... Abordamos tudo. Um pequeno resumo. Senão nós íamos ficar mais... Fred, eu quero dizer mais uma vez que eu estou muito feliz em receber você aqui, em ouvir sua história. Obrigado. E eu tenho certeza que muitas pessoas que vão assistir, vão ouvir, vão se emocionar e ter um exemplo de vida para ser seguido. Obrigado. Eu faço uma pergunta para todos que passam aqui, e é a mesma pergunta, só que eu obtenho respostas diferentes. E eu gostaria que você fizesse uma viagem lá no passado para responder essa pergunta, e diante de tudo que você passou, eu digo vitórias, derrotas também, porque a vida não é só feita de vitórias. Queria que você fizesse uma reflexão e respondesse para todos nós, para mim e para todos que estão nos assistindo, estão nos ouvindo. O que é a vida para você, Fred? A vida é uma trajetória a qual você pode, a exemplo da roseira, apresentar os espinhos ou a rosa. E tudo vem das escolhas que nós fazemos, Patrick. A vida é essa dimensão de uma jornada que deve ser trilhada com muita sabedoria, com muita responsabilidade. Tem que ser trilhada no pleno ato de existir, a cada dia, sabendo trazer significações e, se preciso, ressignificações para cada evento que nos nós encontramos durante a existência. A existência, ela é dura, ela é densa, mas a vida é um puro ato de amor de um ser infinito, cósmico, acima de todas as coisas, que diz, vai lá, viva uma aventura, faça uma trajetória, faça o outro feliz. Quando você vê o outro caído no meio da jornada, chega lá com seu braço, não fale nada, escute o que ele tem para dizer em suas dores e siga em frente.
você será muito feliz e, mais do que isso, serás um homem. Porque tem 2 impostores, Patrick, na vida: a derrota e a vitória. Se nós conseguimos tratar a derrota e a vitória com a mesma intensidade, nosso é o céu, a terra é nossa, e seremos maduros e felizes. Não sei se respondi. Gente, eu só queria afirmar uma coisa. Por causa de momentos que nem esse que eu estou vivendo aqui, que eu tenho absoluta certeza que esse canal aqui foi uma direção de Deus, foi Deus que quis. O fone até saiu aí. Podcast é isso, acontece, pode ficar à vontade para colocar. Eu tive, com quem foi, meu Deus? Alguém, Dona Lia de Jó fez isso também. Pau. Eu falei, Dona Lia, que bom que aconteceu isso, porque mostra que podcast é isso aí. O fone dele saiu aqui, gente, é isso. Eu tenho a certeza que isso aqui foi direcionado por Deus, esse canal aqui. Eu fiquei muito feliz a primeira vez que eu recebi aqui. Eu falo muito de Marcos Osvan, porque me chamou muita atenção, que foi uma das primeiras entrevistas que eu tive aqui. Correto. A primeira coisa que ele fez aqui, que ele chegou aqui, foi fazer uma oração. Poxa. Sabe? Então, isso me marcou muito. Nossa. E eu fico muito feliz em saber que quando tem a mão de Deus, o dedo de Deus, é sinal de que as coisas estão indo no caminho certo. Corretíssimo. Não precisa mais nada. Eu te chamei o tempo inteiro aqui de Fred. Corretíssimo. É como as pessoas me tratam. Então, vou finalizar lhe chamando de Fred e agradecendo e pedindo que volte sempre. Para mim esteja sempre à vontade. As portas vão estar abertas aqui. Desculpe a simplicidade do estúdio, ainda não, como eu disse, não tem um ar-condicionado, calor forte. Nada. Mas só alegria. Você não mediu esforços para estar aqui com a gente hoje. Muito obrigado. É sempre uma honra. Tenho certeza que sua conversa aqui, seu bate-papo, seu testemunho, seu exemplo de vida vai servir para muita gente. Muito obrigado. Inclusive serviu para mim, viu? E permita-me ser seu amigo a partir de hoje. Bacana. Obrigado, com certeza. Que bom a gente poder fazer, trazer pessoas positivas para a vida da gente. Correto. E muito obrigado pelo comunicador que você é. Que isso. Porque num período em que nossa nação passa por determinadas situações de desrespeito ao jornalismo, de desrespeito às notícias, de desrespeito aos canais democráticos, nossa, seu canal é muito bom. Seu podcast Fico feliz. Eu que fico. Gente, eu quero pedir você que está nos assistindo para se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo aí com a sua família, com seus amigos, viu? E a inscrição, sabe quanto é que custa? Nada, é de graça. Então é só clicou, se inscreveu no canal, vai estar nos ajudando a dar continuidade a esse trabalho. Valeu? Excelente. Agradecer aqui a Drogaria Barbosa, MG Telecom, Conecta Celular e também Estúdio Gonçalves. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Valeu. Valeu. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Os Notáveis, com Patrick Rodrigues.